Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Cara, calma, galera. Eu tô devendo pra vocês aí a segunda parte, né, a respeito do vídeo sobre as vacinas, que é a relação do Brasil, né, e o governo Bolsonaro, né, com essa questão da vacina. E tem outras coisas para falar com vocês também aí, em paralelo aqui aos conteúdos mais prioritários. Mas hoje, né, estão tendo grandes protestos, na verdade, grandes comemorações lá no Chile, né, porque o povo foi às ruas forçar a derrubada da Constituição, né, que sustentava, né, a ditadura chilena no poder. Né, ainda que estejam hoje no processo democrático, era uma Constituição elaborada na época da ditadura, né, então tinham princípios distorcidos ali que garantiam, né, que a elite comandasse, né, de certa forma o país, como acontece em toda a América Latina, né, porque quando a Constituição não prevê mecanismos para defender ou para resguardar o povo, né, eles fazem a festa. E mesmo que a Constituição tenha, né, esses princípios e esses valores, né, expressos em carta, ainda assim eles conseguem distorcer a ponto de suprimir, né, o desejo ou os direitos populares. Então o povo foi às ruas, protestou lá no Chile, tacou fogo nas coisas, né, fez todo aquele tumulto e hoje comemoram a queda da Constituição do Pinochet. Mais ou menos isso que está sendo passado pela mídia. A gente podia falar sobre isso aqui, falar da relação, né, do povo e as ruas, a legitimidade, né, o quanto que isso é útil, né, como que o Brasil, né, vê essa questão aí, né, das eleições que elegeram, né, governos de esquerda, né, tanto na Bolívia quanto na Argentina, aqui nossos vizinhos. Né, a gente tem esse movimento crescendo aqui no Brasil, pelo menos assim a gente espera. Mas, cara, vamos voltar um pouquinho antes, porque o assunto pode ficar complexo se eu envolver tudo que é necessário dizer sobre, né, a revolução no Chile hoje. Vocês devem ter se lembrado ou acompanhado alguns dias atrás, principalmente, né, em postagens do gado nas redes sociais, né, todo um alarmismo muito bem construído, por sinal, né, bem elaborado, que a direita, ou pelo menos a extrema direita brasileira, que inclusive é bem financiada, então tem um suporte legal, né, para manipular, né, ou monopolizar a atenção do povo aqui, principalmente através das redes sociais, aplicativos de mensagem, né, muitos sites, muitos blogs, muitos canais fazendo isso. Então a direita brasileira, bem, né, financiada, ela criou mesmo uma sintonia de alarmismo aqui no Brasil pela questão dos protestos que ocorriam no Chile já de dias atrás. Não é de agora. Não foi uma surpresa o que aconteceu no Chile. Apesar de que o Brasil praticamente se omite, né, quanto a essa revolução e vários outros protestos no mundo, né, e eu até me cobro a respeito disso, que eu devia estar falando sobre várias outras articulações, golpes, manifestações, revoluções acontecendo pelo mundo, né, mas no Chile isso já estava em andamento. Na verdade, isso vai estando em andamento no Chile já há alguns anos, né, mas o povo sempre foi bem reprimido pelo sistema com seus mecanismos, usando polícia, usando o exército, né, usando as próprias leis, as manipulações que a gente não percebe durante as eleições, onde eles escolhem quem vai vencer e a gente acha que está participando do processo. Acontece igualmente aqui no Brasil. Tá? Mas a imagem que ficou, né, sobre os protestos no Chile de dias atrás foram as cenas envolvendo aquelas igrejas sendo queimadas, né? Então, para um povo cristão, um povo que acha que segue a Deus, e por isso está certo, né, é uma imagem de sacrilégio, maior pecado contra uma coisa sagrada, né, é um absurdo, é, né, coisa de demônios, comunistas, né, criminosos, intoleráveis, né, você não pode deixar isso acontecer em uma sociedade civilizada, onde já se viu colocar fogo em igrejas, em templos e tal, mas você deve ter visto essas cenas, não viu? Vários sites, canais, né, e o gado da direita estavam publicando isso aí, né, de uma maneira descontrolada, mas bem organizada até. Quando eu digo descontrolada, sem limite, sem restrição. Porque tem um financiamento para bancar isso por trás. Né? Então por que eles fizeram isso? Por que esses protestos no Chile queimaram, né, essas igrejas? E por que o povo, a direita aqui no Brasil, estava tão empolgada em ficar passando isso para você? Para vincular as cenas das igrejas sendo queimadas né, a legitimidade, ou melhor, para tirar a legitimidade das ações populares que terminaram com a queda da Constituição do Pinochet lá no Chile. Olha como o negócio é complexo, e eu nem estou falando exatamente,
né, do conteúdo principal que eu gostaria. Estou falando das cenas das igrejas sendo queimadas. Né? Isso faz parte, sim, galera, de uma grande estratégia, como eu disse, muito bem estruturada, financiada até por grupos poderosos que estão ligados, inclusive, ao governo do Brasil hoje. É uma estratégia usada por esses manipuladores, nessa era moderna das fake news, né, que muitas vezes não é só questão de postar notícia falsa e inflar ela artificialmente. Tem aquela questão de distorcer a coisa também, né, que às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, né, porque tem que se adequar, né, ao que a pessoa quer ver. Então você tem que passar aquilo que a pessoa quer ver, mas de uma maneira sutil você vai distorcer para manipular a opinião dela a respeito do assunto, né, mas eles fizeram isso. Com as cenas das igrejas queimadas, né, passa uma mensagem, né, de rejeição contra os atos, contra os movimentos no Chile. Isso aí funciona, galera, porque é uma espécie de terrorismo psicológico, tá? Essas imagens, né, pelo menos sendo passadas, né, num país cristão, como se diz no Brasil hoje, né, ou para pessoas que se dizem cidadãos de bem, que acham que estão certos, né, que os seus valores e princípios, né, estão acima de qualquer coisa, porque eles têm Deus do lado deles, né? Num país como o Brasil, onde tem muito desse cidadão de bem, disfarçado de cristão de bem também, né, eles têm garantias, né, valores, né, porque Deus está ao lado deles, então eles podem tudo e eles estão certos sempre. E se você estiver contra eles, você está contra Deus. Correto? Então o Brasil tem muito dessa imagem, outros países já nem tanto assim, né, por isso que os líderes religiosos do país, né, do Brasil aqui, gostam de ficar exaltando o Brasil, país cristão e tal, não é teocracia, né, mas parece que é, porque é isso que eles queriam, né, um país controlado pela religião, a religião deles, dos deuses deles, né, um Deus que, né, passa pano para estuprador, um Deus que incita, né, digamos que profetas, né, ou pastoras a matar o próprio marido, que na verdade era o seu próprio filho. É um negócio muito louco, o Deus deles, que está no comando junto com os governos do país hoje aí. Mas a ideia que eu ia voltar para você dizendo é o terrorismo psicológico, de vincular aquela cena aos movimentos populares. Porque os autores foram os protestantes que estavam na rua, não digo protestantes religiosos, né? O pessoal das manifestações, o pessoal que foi às ruas, né, por causa de um movimento legítimo. Então eles foram os autores, ou pelo menos alguns deles, participaram do ato de queimar igrejas. Então, lá, tá vendo? Comunistas, black blocs e tal, manipulados de esquerda, perigosos, terroristas, colocaram fogo nas coitadinhas das igrejas que não fizeram nada, estão lá só guiando e ajudando o povo. Tem todo esse contexto, né, embutido nessas imagens, na forma como é repassada aqui no Brasil. E a ideia é essa, cara, é a extrema-direita manipulando a opinião pública. Para, primeiro, deslegitimar, tirar a credibilidade e levar a um ato de rejeição por parte do manipulado contra aquelas cenas e contra os autores delas. Vamos começar na parte das fake news. Né? Realmente, aconteceu da galera colocar fogo em igrejas, em templos religiosos lá no Chile. Né? Eu vi números aí de 13 a 15 templos religiosos queimados no Chile. Bom, só se isso conta toda a história do Chile, né? Para somar o total de 13 a 15 templos religiosos queimados. O que aconteceu é que realmente queimaram 2 igrejas ali na região da capital do Chile, né? E estavam ali no meio dos alvos do pessoal ali sedento de protesto e manifestação, né? Querendo impacto para chamar atenção para o seu movimento, para atrair mais pessoas. Faz parte do marketing também dos revolucionários, tá? Mas a ideia também, você tem que pensar que pode ter inclusive gente infiltrada no meio dessa galera aí para criar o tumulto, para, né, justificar a intervenção, né, mais repressora, mais radical por parte do governo para preservar a ordem. Então sim, a direita sempre coloca a gente infiltrada dentro da esquerda, por incrível que pareça, para provocar o caos, né, para justificar a intervenção radical deles, para preservar a ordem. E aí vem a polícia batendo, matando, prendendo todo mundo. Tá? Mas não era bem essa cena lá. A respeito das imagens, não é que as imagens são falsas. Algumas, inclusive, eram. Né? Imagens com cenas de igrejas sendo queimadas, mas de anos atrás. Né? Não se queimaram 13 a 15 igrejas no ato desses protestos. O que aconteceu foram as 2, ali na região da capital, né? E tem todo um contexto por trás, porque o ato de se queimar templos religiosos, no Chile, principalmente, não é uma coisa que surgiu agora pela extremista esquerda comunista do demônio. Não.
Eles já queimam templos religiosos lá no Chile já há alguns anos, em protesto contra o governo. Tá? Então, a manipulação começa por aí, pelos números e o contexto da coisa. Aí sim, você já percebe, né, como usam de fake news e distorcem a situação, né, para justamente rotular aquilo de demônios queimando a igreja. A gente tem que lutar contra isso. Você tem que ser contra aqueles movimentos populares porque eles estão queimando igrejas. E eu estou repetindo isso porque é assim que eles fazem com você. Eles ficam repetindo a cena para você olhar aquilo e ficar impactado, chocado com a cena, com a situação. E não funciona desse jeito, tá, galera? Pelo menos da parte deles, né? A ideia é essa, e funciona com alguns. Mas a realidade dos movimentos não é essa. Se bem que parte dos movimentos entenderam qual que é o papel da igreja e outras instituições, né, em favor do sistema. E é por isso que a galera coloca como alvo templos religiosos, líderes religiosos. Quanto mais a galera tá aqui oprimida, né, deprimida, quanto mais a galera tá aqui embaixo, né, querendo se revoltar e não sabe bem qual é o alvo ou como atingi-lo, né, eles começam a entender o que funciona a respeito do sistema, a máquina. E a máquina usa sim religiões, principalmente que mobilizam massas, como é a igreja protestante ou a igreja católica, né, que ela faz parte do sistema, e eles olham e veem aquilo, eles percebem, eles entenderam qual o papel dessas religiões de massa em favor do sistema. Então acabam se tornando alvo. Não há outro meio, não há outra forma. Lógico, galera, que eu não vou dizer para vocês que eu vou incitar aqui que você coloque fogo em igrejas, porque as igrejas fazem parte do sistema. Não, isso é um crime, né? Eu ia perder o canal, ia ser processado. A minha ideia aqui não é essa, eu estou passando a imagem do que aconteceu no Chile. E estou tentando explicar para vocês o porquê que o povo se revoltou e muitas vezes se revolta contra a igreja. O povo está lá, massacrado, né, pela ditadura do Pinochet. Na verdade, pelo mecanismo de governo imposto pelos esquemas liberalistas e de direita no Chile, né, garantidos por essa Constituição. Então, o pobre lá, né, não tem o esquema de aposentadoria que a gente tem aqui, ou que a gente perdeu recentemente. Não tem os direitos trabalhistas que a gente tinha aqui e perdeu também recentemente. Percebe que esse negócio de reformas, alterando dispositivos constitucionais, né, é para se adequar ao modelo que o Paulo Guedes cansou de exaltar aqui, falando que o Chile é um modelo, né, aqui na América Latina e para o mundo. E não é bem assim. O pobre passa mal lá no Chile. É uma questão desproporcional você falar em números, porque a população do Chile é bem menor do que a população do Brasil. Então tem poucos miseráveis lá se comparado com o Brasil, lógico. Mas proporcionalmente falando, é a mesma situação. Milhares e milhares de desempregados, né, idosos jogados, né, desamparados, né, sem perspectiva nenhuma. Né? A maior perspectiva de um idoso no Chile é morrer. Tanto que o índice de suicídio entre idosos no Chile é altíssimo. Porque, cara, não há sustentação para se manter uma vida digna no modelo liberalista, altamente capitalista, de iniciativa privada, onde o povo, né, só é útil para o sistema enquanto puder ser usado, explorado. Então o povo estava revoltado no Chile já há algum tempo. E esse negócio de colocar fogo em igrejas lá, como eu disse para você, o povo entendeu o papel da religião no sistema. É só para iludir ali, né, amansando a massa, ou guiando a massa para onde a massa fique sob controle do sistema. Só isso. É usada dessa forma. Estou falando dos princípios cristãos, dos valores religiosos, ou que todo líder religioso é safado, mas quem controla o sistema já usou isso e usa muito bem, como uma espécie de arma contra a própria população. É o sistema religioso de massa. Então o perigoso é isso, o povo do Chile entendeu, cara. Entendeu e colocou fogo, mas falar, colocou fogo, não acho certo também, né, da forma como a galera coloca aí e tal, não, mas coloca fogo nas igrejas, não sei se vai resolver colocar fogo nas igrejas, né, mas a forma como eles fazem ali é uma forma de protesto, mostrar que eles cansaram, inclusive, de serem manipulados, usados por esses líderes religiosos. E eles sabem, eles estão mostrando ali que reconhecem que essas religiões estão a favor do sistema. Né? Agem protegendo o sistema, fazem parte do sistema. Não foram 13 a 15 igrejas, na verdade foram 2, mas outras igrejas já haviam sido alvo de incêndios como forma de protesto no Chile em anos passados, porque o povo já está revoltado contra igrejas há muito tempo. Foi por causa de uma visita de um papa, foi por causa de uma questão política local, né? Um dos alvos deles é isso, religião
Religião de massa, que controla, que guia o gado, que amansa o gado. Mas aqui no Brasil, qual que é a ideia? Vamos passar a imagem para a galera ali, né? A extrema-direita pelo menos tem esse objetivo, essa estratégia. Vamos passar a imagem para o povo do Brasil que esquerdistas, comunistas, revolucionários, tudo isso já é um rótulo para desvalidar o movimento, para tirar a credibilidade, a legitimidade. Vamos desvalidar tudo isso aí, porque tá vendo? Eles colocam fogo na religião, colocam fogo em Deus. Né? E aí sustenta inclusive aquele discurso do Bolsonaro, né, da cristofobia, vamos combater a cristofobia. Ele falou isso recentemente na ONU, naquele discurso patético dele, ridículo. Cristofobia, né? Quer dizer que os cristãos estão sendo caçados pelo mundo. Olha, que absurdo, cara. Né? Se você tratar os cristãos, né, baseados nos princípios éticos e morais, né, dispostos ali para a interpretação das palavras de Deus, né, ou a questão dos princípios religiosos, os valores dali que estão contidos, né, expressos muitas vezes ali, né, como uma espécie de cartilha de ordem ou de palavras sagradas, né, princípios cristãos, cara, são muito além, né, do que o que foi respeitado quando a ditadura estava imposta na América Latina, na Argentina, na Bolívia, no Chile e no Brasil. Então o Bolsonaro falando de cristofobia e exaltando o cara que torturava mulheres, né, inclusive na frente dos filhos, estuprando mulheres na frente dos filhos para potencializar a situação ali, porque é uma espécie de sadismo, um prazer, torturar a gente que era contra o regime da ditadura. É isso. Então você acha que valores cristãos estão contidos ali nas ações do Ustra? Homenageado pelo Bolsonaro. Isso eu considero uma atitude cristofóbica, porque ali não tem valor cristão nenhum. Nem no Ustra e nem no homenageá-lo. É a mesma situação quando o Bolsonaro foi homenagear o Stroessner, um pedófilo psicopata, que estuprou, sei lá, centenas de crianças. Né? E você exalta um cara desse, não tem princípio cristão exaltar um cara desse. Bolsonaro, né, fez lá um elogio, o filho dele também fez, criou até uma situação delicada, né, com o Chile, né, homenageando o Pinochet. Pinochet era um traficante, também torturava e matava pessoas, cara. Todos, né, nas aulinhas da Operação Condor na América Latina e tal, seguindo ordem dos Estados Unidos. Esses caras, sim, eram cristofóbicos. Quer ver um outro exemplo da cristofobia que o Bolsonaro combate? É ele abraçando o sheik das Arábia lá, que manda matar cristão só pelo fato do cara ser cristão. E não deixa abrir uma igreja, né, cristã dentro do seu país, porque tem a cultura islâmica lá, que é altamente tolerável com outras religiões, e o Bolsonaro aperta a mão e dá risada e quer fazer irmandade, aliança, negocinho com o sheik das Arábias desse aí. Né, como ficou amplamente divulgado, já que ele não tinha agenda, ninguém queria falar com o Bolsonaro, vou falar com o sheik ali que manda matar jornalista, manda matar cristão, manda matar, né, padre, é isso. Isso é atitude cristofóbica. Quem é contra os valores cristãos? Agora pegar esses pastores safados, né, ou esquemas, eles contidos ali por trás da Igreja Católica, de manipular a massa, né, tendo aquela relação promíscua com religião, política e tal. Isso é absurdo, cara, é absurdo. Mas as imagens passadas pro Brasil foram, olha, os esquerdistas colocaram fogo nas igrejas. Aí vem o Bolsonaro e fala, tá vendo a cristofobia? Olha aí, o alvo deles é a religião, eles querem acabar com Deus e tal. Quando na verdade eles são contra Deus, eles são os anticristos do momento. Ou você acha que se Cristo descesse hoje, pregando seus valores, inclusive aqueles que estão lá dentro das palavras sagradas, né? Se hoje ele não ia ser considerado um esquerdista, comunista, um terrorista de esquerda, ajudando prostituta, falando do lado dos pobres, pregando direito para o povo, né? Igualdade, combatendo quem faz negócio dentro dos templos. Ah, com certeza vocês iam sacrificar Jesus rapidinho. Não ia dar nem tempo de subir na cruz. Vocês iam matar e fuzilar aqui na rua e ia chamar de bandido. Terrorista comunista. Né? Por quê? Porque vocês são cristofóbicos. Quem faz isso, quem pensa assim é cristofóbico. Mas o que eu queria dizer era isso. A manipulação, a estratégia é essa. Desvalidar os movimentos. Movimentos legítimos, porque foi o povo que foi às ruas. Né? E, dependendo das circunstâncias, colocaram fogo naquilo que eles entendem que representa o sistema, ou que defende o sistema. Se o alvo era a igreja que estava ali, foi o que aconteceu. Não sei se está certo ou está errado. Para mim, se é do povo, é atitude legítima. Não quando é manipulado. O povo é muito facilmente manipulado. Mas está lá. Derrubaram a Constituição do Pinochet, vão estabelecer uma nova Constituição, tem que tomar cuidado daqui para frente. Mas aí já é outro assunto.
Mas presta atenção que agora o ataque aqui no Brasil vai ser grande, tá? Com aquele contexto de cristofobia, o discursinho do Bolsonaro, porque aqui a direita no Brasil está em choque. Está tremendo, está em pânico com o que está acontecendo na América Latina. Do povo se revoltando. E aí eles vão tentar rotular, queimar a imagem desses movimentos populares contra a direita, né, como se eles estivessem com Deus, como se eles estivessem pela ordem, como se eles estivessem pela pátria. Vai ser assim até o final. Entendeu? Mas depois a gente continua esse assunto aqui em outro vídeo, tá? Valeu.